Abre os céus e deixa tua glória vir. Abre os corações. Chamar a luz. Cadê a luz? Nós estamos ministrando o tema que Deus nos deu, que tem como tema principal Vencendo Gigantes. Deus tem nos dado direção a dar oportunidade aos nossos irmãos para estarem sendo usados assim por Deus para falar aos nossos corações. Deus te abençoe, Lúcia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele está me concedendo. E antes de tudo, eu quero mais uma vez pedir à igreja que fechem seus olhos, porque eu creio que o Senhor já veio fortemente aqui neste lugar. Quem já sentiu a presença de Deus aqui? Levante a mão. Estão prontos para receber mais de Deus? Eu creio. Feche seus olhos, em nome de Jesus, e orem comigo. Pai amado, mais uma vez colocamos os nossos corações diante da Tua presença. Reconhecendo, Pai, que não somos nada diante de Ti. Não somos nada diante de tamanho poder, diante de tamanha majestade. Nós estamos aqui reconhecendo que somos pó, Pai amado, diante da Tua presença. E mesmo a gente sendo falhos, Tu ainda vem com a Tua glória, Tu ainda vem com o Teu Espírito Santo nos constranger. E nós sabemos, Pai amado, que isso não se compara com o que Tu ainda tem reservado para as nossas vidas. Não queremos nesta noite limitar o Teu agir sobre nós, Pai. Então nos colocamos diante da Tua presença. Abre, Senhor Jesus, o meu e o coração do Teu povo neste lugar, para receber mais de Ti, para receber, Senhor Jesus, mais da Tua palavra, Senhor Jesus. E se existe algo ainda aqui no meio de nós, querendo impedir, Senhor Jesus, de recebermos mais o Teu Espírito, que isso caia por terra. Porque, Pai amado, já sabemos que o inimigo é um derrotado, desde quando Tu morreu naquela cruz por nós. Pai amado, vem mudar a atmosfera deste lugar. E vem, Senhor Jesus, com o manto da Tua glória sobre a vida do Teu povo. Eu reconheço que eu não sou nada, Pai. E eu Te peço que não saiam palavras de mim mesmo, mas somente o que o Teu Espírito Santo quer falar ao Teu povo, como assim tem sido nessas últimas ministrações, Pai. Muito obrigada pelo que Tu já fez nesta noite através do louvor. Eu creio que cadeias já foram quebradas e correntes destruídas. E eu creio que Tu vai continuar fazendo muito mais nas nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus, pelos Teus feitos e pelo que Tu ainda vai fazer, Senhor, nesta noite. Amém. Irmãos, eu creio que, como eu falei hoje lá na Sussuanha, que o Senhor, Ele não deu essa ministração, esse tema, Vencendo Gigantes, em vão. Eu creio que assim como na minha vida, Deus tem falado tremendamente através da palavra dEle, na sua vida também, de como vencer os gigantes que se levantam contra vocês. O Senhor tem revelado uma palavra viva para nós nesses últimos dias. E eu quero perguntar a você, depois que o Senhor tem falado aos seus corações, o que tem mudado? Será que você tem vindo aqui e tem saído da mesma maneira, e os seus dias têm continuado a mesma coisa, e os gigantes se levantando, e Satanás colocando advertências, coisas diante de vocês, e vocês têm dado o braço a torcer e sendo vencidos? Ou será que realmente, através da palavra que o Senhor tem confiado, as pessoas que tenha trazido aqui para vocês, realmente vocês têm saído com os corações aqui indignados, com sede de mudança e declarando: não, os gigantes não irão prevalecer? Reflitam, o que realmente vem mudando
nesses últimos dias nas suas vidas? Será que realmente os gigantes deixaram de dominar vocês? Será que realmente vocês, diante da palavra revelada do Senhor, têm se colocado numa nova posição para aí sim vencer os gigantes? Irmãos, eu digo para vocês, está aqui. Para estar aqui, eu venci um gigante na minha vida. O gigante do medo, talvez da insegurança. Talvez estava sendo como Moisés. Senhor, eu não sei falar. Ou então, Senhor, manda outro. Mas a partir do momento que eu declarei, não, Senhor, se tu me chamou, tu se responsabiliza, e não vai ser por mim mesmo, vai ser o teu Espírito Santo. Da mesma forma que foi assim na minha vida, igreja, também é assim na sua vida. Da mesma forma como já foi falado de Moisés, Moisés também tinha suas limitações, teve suas crises, suas frustrações, seus traumas, mas mesmo assim, ele os colocou diante do Senhor. Preste atenção, Moisés colocou diante do Senhor, e o Senhor veio e disse: Moisés, eu sou contigo. Também será assim na sua vida. Porque da mesma forma que Moisés foi escolhido por Deus, você também foi um escolhido por Deus. O que nós temos de diferente dos grandes homens que foram usados na Bíblia poderosamente? Simplesmente nada. Nós também somos um escolhido por Deus. E hoje, o Senhor me direcionou a falar sobre um personagem que eu creio que muitos conhecem aqui. Que se chama Davi. Davi, conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Davi, o filho mais novo de Jessé, ungido rei de Israel pelo profeta Samuel. O Senhor disse: Samuel, vai até a casa de Jessé e lá eu te mostrarei quem eu ungirei o novo rei de Israel. Jessé foi. Samuel foi, perdão. E quando chegou lá na casa de Jessé, pediu para que reunisse seus filhos. E foi chamando de um por um. Mas até então Davi não estava naquele meio. E vinha um e Samuel, não é esse. E o Senhor não mostrava a Samuel até então que era um daqueles que já estavam ali. E vinha um, vinha o segundo, vinha o terceiro. E nenhum daqueles era quem o Senhor queria ungir o rei. Então Samuel perguntou a Jessé: Jessé, esses são os teus únicos filhos? Tu não tem mais nenhum outro? Então Jessé se lembrou: tem um ali apacentando ovelhas, o mais novo. E Samuel disse: vai lá e chama ele. E Jessé foi chamar. Davi era o mais novo, apacentador de ovelhas. E quando Davi chegou no aposento, Samuel viu, deu de cara com ele. O Senhor disse: é esse o meu escolhido. É esse. Aparentemente Davi, como assim Davi? O mais novo? Na Bíblia não relata quantos anos concretamente tinha Davi, mas aparentemente ele tinha entre 14 a 16 anos. Já pensou? Tão novo, mas ainda assim conhecido como o homem segundo o coração de Deus e escolhido. Tinha até sido esquecido, aquele que estava lá apacentando ovelhas, mas Deus foi lá e disse: é ele que eu quero como rei de Israel. Da mesma forma que o Senhor escolheu Davi, ele também te escolheu, igreja. E hoje eu quero ler com vocês, quem puder abrir. Abram em 1 Samuel,
capítulo 17, a partir do versículo 31. Amém? Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu a Saul: teu servo apacentava ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei-o do cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi com sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para ele 5 pedrinhas lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei e cortar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi e, lançando-se sobre o filisteu, tornou-lhe a espada e desembanhou-a e o matou, cortando-lhe com a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Davi, nesses últimos dias, nesses últimos domingos que tem sido ministrada a palavra de Deus, nós temos aprendido a como vencer os gigantes que se levantam contra nós, a como vencer os gigantes externos que estão dentro da nossa própria casa, a vencer os gigantes internos, aqueles causados por decepções, por mágoas, por frustrações, por traições. Aprendemos a lidar com os gigantes que nós criamos, aqueles que nós alimentamos. E não diferentemente hoje, se ainda falta algo na sua vida,
que lhe impede de vencer esses gigantes, creio que o Senhor levará você um direcionamento a mais uma vez como está prevalecendo contra esses gigantes. Davi era um homem como qualquer um de nós, como eu já disse aqui, como qualquer um de nós, novo, e creio que também tinha suas limitações, como nós temos. Eu quero perguntar para a igreja, após o que Deus tem trazido nas nossas vidas, o que realmente mudou, como depois desses 3 domingos que já foi ministrada a palavra de Deus aqui sobre como vencer esses gigantes, estamos lidando contra eles. Será que eles ainda continuam prevalecendo na nossa vida e assim nos derrubando e dominando a gente? Ou será que temos utilizado das armas que o Senhor, com toda certeza, tem nos entregue? O Senhor, Ele entregou armas nas nossas mãos e tem entregue todos os dias. Será que realmente estamos usando elas ou só estamos aqui por estar? Eu vou porque eu tenho que ir e vou sair da mesma maneira. Eu creio que não é assim que o Senhor quer ver o povo dele. Davi, na Bíblia fala que quando ele foi colocar a armadura, ele não aguentou o peso. Como era pesado, ele era pequeno, ele não aguentava nem andar com ela. E então, ele pegou somente 5 pedrinhas e colocou na sua bolsa de pastor, alforja, para quem não sabe o que é. 5 pedrinhas, somente. E o Senhor me direcionou a trazer uma palavra direcionada a essas 5 pedrinhas. O que nós temos que constantemente utilizar para estarmos verdadeiramente vencendo esses gigantes que se levantam contra nós seriam 5 pedrinhas. E a primeira pedrinha: relacionamento com Deus. Intimidade. Sem intimidade, sem um relacionamento com Deus, como queremos vencer as divergências e os gigantes que se levantam contra nós? Como? Sem termos uma vida constante com Deus. Davi, olhem só, Davi era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Eu imagino que se Davi era conhecido como um homem segundo o coração dele, era porque ele era íntimo. Como será que o Senhor tem olhado para você lá de cima? Será que Ele tem olhado para você? Ele é um homem segundo o coração de Deus. Ela é um homem segundo o coração de Deus. Sem intimidade, não tem como a gente querer vencer algo. Sem Deus, não tem como. E para Davi estar frente a frente com aquele gigante de 2 metros e poucos de altura, tão confiante, eu creio que ele tinha intimidade. Será que realmente, com as circunstâncias que surgem na nossa vida, nós estamos sabendo lidar com elas através da nossa intimidade com Deus? Davi era filho de Deus. Eu vejo que ele verdadeiramente tomava posse dessa palavra de filho. Porque se eu tenho um pai cujo ele é o Deus de Israel, por que temer? Por que temer? Se eu digo que sirva a um Deus de Israel, não tenho por que eu ter medo. Não tenho por que eu retroceder. Davi era íntimo. Davi era filho. Será que verdadeiramente nós temos sido filhos e íntimos de Deus?
E o que vai dizer? Não sou eu, não é o pastor, não é o seu líder, é a sua vida diária. Como tem sido a sua vida diária após essas ministrações? Como tem sido? Será que realmente você tem cumprido os mandamentos do Senhor? Será que realmente você tem amado o seu próximo como a si mesmo? Será que realmente você tem liberado perdão para quem tem que liberar? Será que realmente você tem amado a Deus sobre todas as coisas? E isso não é só dizer da boca para fora, é uma vida constante, é uma vida diária. Diariamente, a gente tem que viver seguindo os mandamentos de Deus, se a gente quer realmente vencer esses gigantes. Porque não adianta dizer: Senhor, derruba esse gigante para mim, eu não aguento mais. Não. O Senhor quer ver de você um relacionamento com Ele, para aí sim Ele te dar as armas, para aí sim Ele te direcionar. Olha, faz assim que você vai vencer, faz assim que Ele não irá prevalecer na sua vida. Então pensem, será que realmente você tem sido íntimo de Deus como Davi foi? Íntimo, intimidade, filho, a primeira pedra. E a segunda, automaticamente, quando a gente é íntimo de Deus e que realmente a gente abre a boca para dizer que nós temos fé, a gente usa dela através das nossas atitudes. Então a segunda pedrinha que a gente não pode deixar de tê-la é a fé. A fé. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Davi, ele tinha fé. Davi, ele utilizou verdadeiramente da fé dele. Quantos de nós abrimos a boca para dizer: eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Deus, mas no momento de adversidade, você cambaleia. Você acaba duvidando, você acaba desacreditando. Como nós temos utilizado dessa nossa fé que nós dizemos ter? Como? Davi, ele tinha uma fé convicta no Deus que ele servia. Convicção. Davi, ele era convicto que falta muitas das vezes no meio do povo de Deus, é a convicção. A convicção. Gente, nós servimos a um Deus tão real quanto o ar que respiramos. Será que verdadeiramente nós temos convicção de que Deus é esse? A que ponto nós dizemos ter fé em Deus, a ponto de uma tribulação vir e a gente acabar desacreditando? A que ponto? Davi, ele verdadeiramente exerceu a fé dele quando o gigante veio. A segunda pedrinha é a fé. Davi, ele perseverou. E a terceira pedrinha é a perseverança. Em meio às afrontas do próprio gigante, em meio às afrontas dos seus próprios irmãos, alguns versículos atrás diz: Davi, quando Davi chegou ali no campo, o que tu faz aqui? Volta para onde tu estava, esse lugar não é para ti. Mas Davi continuou lá: não, eu vou ficar e eu vou vencer esse filisteu. Na verdade, quem vai vencer por mim é o Deus de Israel. É a perseverança. Davi não teve medo. Quantos de nós temos tido medo dos gigantes que surgem diariamente na nossa vida, dentro da nossa casa, naquelas afrontas enfrentadas pelos nossos pais, pelos nossos familiares, aqueles que ainda não conhecem a Cristo verdadeiramente? Será que estamos perseverando? Será que estamos verdadeiramente perseverando em meio a essas afrontas, esses gigantes que surgem? Porque o que Deus quer, trazendo essas afrontas dentro da nossa casa,
dentro do nosso trabalho, dentro da nossa faculdade, é realmente ver se a gente persevera. Você tem tido medo de perder o emprego? Você tem tido medo de falar do evangelho do reino na sua faculdade? É um gigante para você falar de Deus para quem tanto precisa? Ei, o Senhor manda tu perseverar. O Senhor te deu ousadia e autoridade. E é Ele quem te encherá. Não vai ser por você mesmo. O inimigo, ele vai tentar te parar, colocando esses gigantes na sua vida. Mas agora o Senhor manda te perguntar: será que você tem tido realmente convicção do Deus que você serve e perseverado em meio a esses gigantes que surgem diariamente na nossa vida? Nas suas vidas? Nós temos aprendido aqui muito. Deus tem nos revelado tanto. E o que nós temos feito com essa revelação que Deus tem nos entregue? O que nós temos feito? Será que temos saído daqui da mesma maneira? O Senhor anseia por um povo cujo coração esteja indignado com essa realidade. Um povo que verdadeiramente vive por Ele e para Ele, vencendo essas batalhas, vencendo esses gigantes. Mas para isso é necessário você perseverar. Persevere. Mesmo em meio àquele meio, mesmo você estando naquele meio de pessoas que não acreditam em você, Deus acredita em você. Da mesma forma que acreditou em Davi, da mesma forma que acreditou em Moisés. Nós somos sim capazes de vencer esses gigantes. Traumas, frustrações, decepções. Nós somos sim. Terceira pedra, perseverança. Davi perseverou. E a quarta, domínio próprio. Por que domínio próprio? Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, cortar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo. As aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Davi, eu creio que se ele não tivesse domínio próprio sobre as palavras que ele lançou contra o gigante, ele teria desistido na mesma hora. É o domínio próprio que faz com que a gente não peque. É o domínio próprio que faz com que a gente não tome uma decisão por impulso. É o domínio próprio que faz a gente pensar se realmente essa é a vontade de Deus, se realmente é isso que o Senhor tem para mim. Se eu tenho domínio próprio é um fruto do Espírito. Se eu tenho domínio próprio, eu vou estar preocupada em saber se minhas atitudes estão agradando ao Senhor. Será que vocês têm tido domínio próprio sobre as situações que surgem nas suas vidas, no meio em que você trabalha? Se levanta alguém, usado até mesmo pelo inimigo, permitido por Deus, para realmente testar o que está no seu coração. Será que realmente nós temos usado o domínio próprio e lembrado e pensado como Jesus agiria no meu lugar? O quão sério é isso? Se toda situação que a gente passasse, a gente pensasse: Senhor, como tu faria se tu estivesse nessa mesma situação que eu estou? Domínio próprio. Davi tinha domínio próprio. E a quinta pedrinha, a ousadia. Davi foi ousado. Davi, ele foi ousado.
Davi, ele não teve medo. Davi olhou para aquele gigante. Ele já sabia que ele ia vencer. Ele já sabia que o Senhor ia vencer por ele. O Senhor, ele já nos entregou a ousadia e a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Mas será que de fato nós temos usado dessa ousadia ou temos tido medo das afrontas de Satanás? Ou será que temos tido medo de situações que ele coloca diante de nós? Muitas das vezes nós damos tanta legalidade a ele, sendo que ele já foi um derrotado, e esquecemos que nós somos mais que vencedores em Cristo. Será que de fato nós temos usado da ousadia para vencer esses gigantes? Davi, ele foi tão ousado que além de ter jogado a pedrinha, ele precisou ir lá e cortar a cabeça do gigante. Ele viu ele deitado e pensou, não, ainda não. Pegou a espada e cortou a cabeça do gigante. Muitas das vezes existem gigantes na nossa vida, como assim foi um dia na minha. Um gigante que eu alimentava. Um gigante que eu deixei crescer e que me oprimia. E eu fui alimentando. E o Senhor, Lucélin, faz assim. Lucélin faz desse jeito. E eu até fazia. Aí virava as costas, deixava o gigante deitado e achava que estava tudo bem. Mas quando eu menos esperava, o gigante vinha e se levantava contra mim de novo. E aquilo me deixava lá para baixo. Quantos têm vivido dessa maneira? A ponto de achar que sim, eu derrotei aquele gigante, mas quando vira as costas, ele vem e se levanta de novo. Ou seja, é necessário que muitas das vezes a gente use da ousadia que o Senhor nos deu para ir lá e cortar a cabeça desse gigante. Ousadia, igreja. Ousadia. Não tem por que a gente ter medo. Não tem por que a gente temer. Não tem. Davi não deixou o medo parar ele. Não deixa o medo te parar também, não. Não deixa o medo te parar. Ah, Senhor, mas eu não consigo. Eu ainda tenho mágoa daquela pessoa que me fez sofrer, daquela pessoa que me traiu. Ah, Senhor, eu não consigo, Senhor Jesus, ser paciente no meu trabalho. Eu tenho sempre que responder. Ah, Senhor, eu não consigo, Senhor Jesus, ter paz na minha família. Eu tenho que sempre que revidar. Calma aí. Se você abre a boca para dizer que eu não consigo, aí você não vai conseguir mesmo não. Mas a partir do momento que você usa da convicção, da mesma forma que Davi usou, da mesma forma que Davi usou a ousadia dele, se você usar também, você vai conseguir. Declare: os gigantes não dominarão a minha vida, os gigantes não irão prevalecer na minha vida. Da mesma forma que foi na vida de Davi, ele não prevaleceu. E ainda mais, o nome do Senhor foi glorificado. Da mesma forma que irá ser glorificado através da sua vida. O nome do Senhor será glorificado através da tua vida. Creia. Igreja, creia. Pensa que não é em vão que o Senhor tem nos revelado esta palavra tão maravilhosa. Não é em vão. Vejam quão tamanho amor Ele tem pelas nossas vidas, nos entregando dia após dia meios de como vencer esses gigantes. Já pararam para pensar? Ele não está nem aí para você. Ele está assim, olhando para você. Ele é teu pai. Você é filho. Se um dia você não foi amado pelo seu pai legítimo, não te preocupa. Existe um Deus Todo-Poderoso que te ama.
que cuida de ti. Se algum dia você sofreu algum tipo de rejeição, não te preocupa. O Deus que te trouxe aqui, Ele supre todo tipo de carência. Com o Espírito Santo de Deus, Ele supre. Não te preocupa. Saiba que não é em vão que você está aqui. Não importa o que você sofreu lá no passado. Não importa. Se hoje você está aqui, é porque Deus está te mostrando que há solução para isso que você pensa que não há solução. Da mesma forma que foi pelo povo de Israel, que acharam, meu Deus, derrubar esse gigante como? O Senhor escolheu Davi, chamou ele lá do meio daqueles que estavam esquecidos e levantou. Vai ser ele que vai derrubar esse gigante. Da mesma forma que vai ser na sua vida. Da mesma forma que vai ser na sua vida. O Senhor te escolheu porque Ele sabe e acredita em você. O Senhor acredita em você, igreja. Se vocês ainda acham que falta alguma dessas pedrinhas nas suas mãos, pensem. Se você não está conseguindo perseverar em meio a uma dificuldade, no meio dos seus, peça a Deus perseverança. Se você não está conseguindo exercer a sua fé dentro da sua casa, peça a verdadeira fé que te faz crer que aquela realidade irá mudar. Se você pensa, nem um relacionamento com Deus eu tenho direito, então renove a sua aliança nesta hora com Deus. Deus talvez até sinta falta de como você buscava antes, de como você era amigo dele antes. Se ainda lhe faltam algumas pedrinhas dessas, peçam a Deus. Davi, das 5 pedrinhas, ele utilizou uma. Assim o nome do Senhor foi glorificado através da derrota desse gigante. E da mesma forma será na sua vida. O nome do Senhor será glorificado. E toda honra será dada a Ele. Pois é Ele que vai adiante de nós. A partir do momento que utilizamos dessas pedrinhas que Ele nos disponibiliza, depende da gente buscar a cada uma delas. Se nós verdadeiramente queremos vencer esses gigantes, que a gente busque com toda a intensidade do nosso ser, verdadeiramente. Lá em Deuteronômio 24 diz: pois Adonai, seu Deus, vai com vocês para lutar a seu favor contra os seus inimigos e dará vitória a vocês. O Senhor dará vitória à igreja. O Senhor dará vitória às nossas vidas. Eu creio que o Senhor Ele não ministrou essa palavra aqui em vão. Eu creio, igreja, que mais uma vez o Senhor quis mostrar: ei, meu povo, clama e eu darei. Clama e eu darei. Eu repito, Davi não era diferente de nenhum de nós. Talvez ele fosse diferente na busca dele. E eu quero pedir para a igreja se pôr de pé nesta hora. E eu queria chamar os líderes aqui na frente, o pastor Marcelo, para estar ministrando. E eu quero pedir a vocês que, se existe alguma dessas pedrinhas que faltam na vida de vocês, peçam e clamem a Deus. A presença do Senhor está aqui, fortemente. Clamem, abra os seus corações, sejam sinceros diante de Deus. Digam: Senhor, eu não consigo aqui, eu não consigo ali, eu tenho que perseverar mais, eu tenho que ser mais ousado. Coloque diante do Senhor o que ainda lhe faltam, e o Senhor entregará esta noite, em nome de Jesus.
Irmãos, nós vamos fazer uma oração. Perdão. Eu só queria resumir essa palavra para vocês em algumas situações que eu já presenciei e gostaria de que isso mudasse na vida da igreja. Alguns momentos em que o diabo se levanta e a reação que temos é como o exército de Israel. E quando ouviu as afrontas, temeu. Às vezes o diabo se levanta dentro da sua casa. E o que a gente faz? Se desespera. Às vezes o diabo usa a boca de alguém. E o que a gente faz? Fica com medo. E aí, isso revela a fragilidade do nosso relacionamento com Deus. Uns têm medo do patrão, têm medo de ser mandado embora. Outros têm medo do irmão, porque é problemático dentro de casa. Outro tem medo do marido, ou da família, porque é de outra religião, e você tem medo de dizer que é evangélico, porque vai todo mundo se levantar contra você. Outro tem medo de ter uma doença grave e se desespera, porque acha que está com ruim. Eu acho que quando Deus levantou Davi, foi para mostrar aquele exército, que o Deus daquele exército era um Deus vivo. E as palavras que me tocam muito é quando Davi escuta aquele gigante afrontando, como também nos afronta. E ele disse: olha, você tem afrontado o exército do Deus vivo. Hoje você vai ver que há Deus em Israel. Esse espírito que estava em Davi tem que estar em você. A gente não tem que temer ninguém, não. Você não tem que temer patrão se vai te mandar embora, que você está lá, foi Deus que botou, e se Deus quiser, Ele que te tira. Você não tem que temer porque tua família é de outra religião, e o que eles vão pensar de você porque você agora é evangélico. Você não tem que temer porque você tem um irmão dentro de casa, um parente dentro de casa problemático. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. É isso que tem que entrar dentro de nós. Quando Davi ele ouviu aquele gigante afrontando, e ele olhou aqueles homens ali de Israel, tudo frouxo, com medo, aquilo gerou em Davi uma indignação. E ele foi lá e se apresentou: aí eu vou. Aí o rei ainda falou: não, meu filho, você não pode. Às vezes a gente escuta aquela vozinha também religiosa, porque Saul simboliza a religião, aquela religiosidade: não, isso não é para você não. Chama lá o pastor para expulsar o demônio, isso não é para você não. Muitas vezes você fica com aquele receio. Paulo disse assim: olha, se eu temo um homem, eu não sou servo de Cristo. Então coloque dentro de você a seguinte certeza: não tema ninguém, Deus é com você. E o que nós vamos pedir hoje é exatamente esse encorajamento. O que nós vamos clamar hoje é que o Espírito que atuou em Davi, aquele coração que ele teve na hora de se indignar em ver aqueles homens que eram homens de Deus, soldados fortes, valentes, ele franzino, pequenininho, e vendo aqueles marmanjos tudo grande ali, soldados de anos de guerra, tudo com medo. Foi naquele momento que surgiu dentro dele aquele sentimento de que ele tinha que mostrar quem era o seu Deus. É hora de nós mostrarmos para esse mundo quem é o nosso Deus. É hora de nós não ficarmos mais andando de cabeça baixa, porque estamos sofrendo, porque estamos tristes, porque estamos angustiados. É hora de você levantar a cabeça e olhar para o autor e consumador da sua fé. É o momento da igreja caminhar como um exército do Deus vivo. É o momento da igreja crer que o Senhor nosso Deus está à nossa frente, e se Ele disse que Ele é conosco, Ele é conosco. Céus e terras podem passar, mas suas palavras não vão passar. E Ele disse: olha, se você passar pelo fogo, não te queimará. Se passares pelas águas, não te submergirão. E se passares pelos rios, eu serei contigo.
E eu quero que você saia com esse sentimento de indignação, de que não temos mais que aceitar o diabo atuar, muitas vezes para nos machucar, nos ferir, nos fazer recuar. Não recue, porque se você recuar, o diabo vai avançar na sua vida. Vamos fechar os nossos olhos. Eu quero que você clame, os líderes vão estender as mãos sobre vocês. Eu quero que vocês clamem a Deus nessa noite de todo o coração e peça para Deus: Deus, eu quero mudar. Eu quero mudança na minha vida. Quero deixar de ser covarde. Eu quero deixar de ser medroso. Eu quero deixar de andar de cabeça baixa, como um coitadinho, como um derrotado. Me faz enxergar, Senhor, o poder que está nas minhas mãos. Me faz enxergar que o Senhor é comigo. Me faz enxergar que o Senhor vai à minha frente. Me faz enxergar que eu tenho o nome de Jesus. E se o diabo se levantar, eu vou dizer: em nome de Jesus, eu te expulso. Em nome de Jesus, eu declaro a sua derrota. É hora de perdermos o medo de revelarmos quem somos no trabalho. Somos cercados de pessoas que talvez não gostam da nossa fé, e você fica com medo de se manifestar. Agora é hora de você vencer isso. Nós servimos um Deus que pode fazer coisas grandes, e quando tudo diz que não, a sua voz nos encoraja a prosseguir. Nós servimos o Deus das causas impossíveis. Então não tema. Não tema a enfermidade. Eu estou com um troço ruim. Ele venceu a morte. A palavra de estragada foi a morte da vitória. Maior é o que está com você. Então perca o medo de ter uma doença ruim. Comece agora a clamar sobre a sua vida e dizer: Deus, eu quero ser igual a Davi. Muda o meu coração. Tira essa covardia, o medo que eu tenho de falar do Evangelho, preocupado com o que as pessoas vão falar, o medo que eu tenho de mostrar que Deus é na minha vida, que o Senhor faz coisas grandes na minha vida. Começa a dizer para o Senhor, começa a falar para o Senhor, começa a clamar ao Senhor, começa agora a pedir: Deus, me encoraja, Deus, me encoraja a prosseguir, me encoraja a seguir adiante, muda a minha realidade. Eu não quero andar mais como cabisbaixo, mas eu quero que as pessoas vejam Cristo em minha vida. Diga isso para Deus nessa noite. Abra o céu.